Gilberto Dalmor, agora sim, ele que é mastologista, ginecologista e obstetra, está com a gente ao vivo aqui no programa Unimed para você. E o nosso tema, como a gente falava anteriormente, é endometriose. Doutor, explica pra gente o que significa essa doença e se ela está realmente presente na vida das mulheres. Boa noite. Boa noite. Realmente, a endometriose é uma doença muito atual. Hoje, cada vez se comenta mais sobre endometriose, que se mudou o diagnóstico, mudou algumas maneiras, condutas para que posteriormente vamos conversar sobre isso. Mas a endometriose, o que é a endometriose? Existe o endométrio, que é um tecido que existe na parte interna do útero, que é o endométrio, que é uma descamação quando a mulher menstrua, tá? E o que é a endometriose? É um implante desse tecido em locais que não seriam os habituais deles estarem, né? Pode se implantar na bexiga, no intestino, na parte posterior do útero, no fundo do saco de Douglas, que a gente chama, tá? Que é o compartimento posterior, o compartimento anterior, que fica na região da bexiga. Existem alguns relatos de implantação na parte intestinal mais alta, tipo regiões da apêndice, e alguns outros pontos da cavidade abdominal, tá? Alguns relatos até de implantes e até em parte pulmonar também, mas não é o mais comum. Sim, então significa que isso acontece no momento que a mulher menstrua, doutor? O que acontece? A teoria quais as verdadeiras causas para a endometriose, existem várias teorias. Uma de uma menstruação retrógrada, que menstruaria para dentro da cavidade abdominal em vez de exteriorizar. Só que isso não explica tudo, né? Existem teorias da parte imunistoquímica, que faz reações histológicas, que provocam algumas reações no tecido e ele começa a crescer desordenadamente e se implanta em alguns outros locais. Então, teorias existem várias, nenhuma ainda aceita como a única teoria para explicar esses implantes fora do habitual, fora do local normal que seria no endométrio. Mas a sintomatologia ela fica exacerbada realmente no período menstrual e pré-menstrual. Aí que a mulher vai ter todos os sintomas, que depois nós vamos falar, que vão fazer você pensar que a mulher possa ter endometriose. Muito bem. Então é uma doença que acontece, como o doutor falou, de algumas formas diferenciadas, ainda não se explica, né, exatamente como ela funciona, mas enfim, doutor, ela é uma doença presente. Nós estávamos estudando para a nossa entrevista e cerca de 6 milhões de brasileiras possuem essa doença hoje, doutor. É um número muito alto, né? Exatamente. Se atribui que 5 a 15% das mulheres ou tiveram ou vão ter endometriose, tá? E realmente é uma doença muito atual, cada vez a gente tem mais diagnóstico de endometriose. Existem vários graus e várias formas de endometriose, né? Desde uma endometriose mais superficial até uma endometriose mais profunda, tá? Então é uma doença que afeta também mulheres, a questão da fertilidade feminina, então é uma doença muito presente e muito atual. Muito bem. Então é uma doença que está presente e é por isso que nós estamos falando hoje aqui sobre ela. Doutor, o mês de março é um mês considerado importante para essa questão da endometriose, para mais pessoas conhecerem, um mês de divulgação, de conscientização, de prevenção, enfim, é um mês dedicado à doença endometriose. Aqui em Concórdia, doutor, nos seus atendimentos, há muitas pacientes com isso? Realmente tem, cada vez que eu comentei, eu estou atendendo mais pacientes que têm endometriose. Naturalmente, como tu acaba fazendo o procedimento, que é procedimento por videolaparoscopia para um diagnóstico e para o tratamento da doença, cada vez tem mais encaminhamentos com mulheres que nos procuram para fazer esse diagnóstico, esse tratamento, e até mulheres também que têm a sintomatologia, que suspeitam que tenham a endometriose, mas que não têm um diagnóstico confirmado. Aí nós temos que lançar mão de alguns exames para poder confirmar isso, tá? Então, que nem comentei, é uma doença muito atual e mulheres também que têm infertilidade também, ela está presente, é uma das causas muito comuns para a questão da infertilidade da mulher. Se atribui que 30 a 50% das mulheres que têm infertilidade, elas possam ter endometriose. Às vezes, como causa isolada, sendo a única causa para a infertilidade, ou associada a outras patologias que também possam provocar a infertilidade. Então, realmente é uma doença muito frequente. Nós realizo o vídeo há muitos anos. A gente via endometriose, mas, que nem eu comentei, atualmente, assim, é muito, muito frequente o diagnóstico da endometriose. Meu Deus, doutor, é realmente preocupante, né? Sinal de alerta para todas nós mulheres. A você que está com a gente ao vivo, obrigada pela presença. Vai participando, interagindo conosco sobre esse assunto tão importante. Bem, como o doutor falou, muitas mulheres que têm infertilidade, né? Essa questão de não
conseguir produzir o filho, né, doutor, engravidar, enfim, depois se descobre que possivelmente isso vem da endometriose. Então, ela é uma doença que causa esterilidade, doutor. Exato. É a principal consequência da endometriose essa ou a dor também está presente, doutor? A maioria das mulheres acabam procurando o diagnóstico e o tratamento para endometriose por causa da dor. Acho que assim, seria o que mais chama atenção, seria a questão da dor. Acho que seria a principal causa de procura para tratamento, tá? A infertilidade, ela faz parte, a mulher infértil, ela tem um protocolo de investigação. Então, ela vai seguindo alguma sequência de investigação. E, dentre essa investigação, vai chegar no ponto que vai se pensar se ela realmente não engravidou na questão da endometriose. E aí você lança a mão de alguns exames ou da videolaparoscopia para fazer o diagnóstico e o tratamento da endometriose. Então, mas eu te diria que, sim, certamente a maior causa de procura para tratamento é a dor. É a dor, doutor. E é uma dor forte? A sintomatologia da endometriose é muito variável. Eu sempre digo que, assim, tudo que você falar com endometriose, tudo é possível, e é verdade. Porque vocês muitas vezes tem uma mulher com uma sintomatologia com uma dor muito intensa e é uma endometriose mais superficial, ela não é tão profunda, porque existe a endometriose superficial, que ela afeta a parte mais superficial dos tecidos onde ela se implanta, e existe a endometriose profunda, quando ela tem mais que 5 milímetros de invasão. Então, a sintomatologia é muito variável. Então, até porque a dor é um sintoma muito subjetivo, depende do local que ela está implantada, esses focos de endometriose. Então, a sintomatologia, a intensidade varia muito. Mas existe desde aquela dor pélvica do período menstrual, em que a mulher sente uma dor cólicas, a dismenorreia, né, que é uma dor do período menstrual. Existe a dor à relação, né, ao coito, existe dor também. Existe dor que se exacerba, e até uma dor na região intestinal, que exacerba, principalmente nesse período da menstruação, o que antecede e continua no período da menstruação. Acontecendo até, em alguns casos, sangramento por via anal, né, que pode ser uma das causas da endometriose. Existem dores e desconfortos da parte urinária, que também são causados pela endometriose. Existem, enfim, os sintomas são muito frequentes. Mas de uma maneira mais sucinta, que os principais sintomas são o quê? Dor pélvica, uma dor que ela exacerba no período de menstruação, dor nas relações sexuais, também é uma dor muito comum em mulheres que têm endometriose, e infertilidade. Acho que são as causas que mais a mulher acaba procurando o diagnóstico e o auxílio do profissional para que haja um diagnóstico e um tratamento adequado para isso. Doutor, e em caso de mulheres que já têm filhos, né? Acontece a doença, ela pode acontecer ou ela só acontece em mulheres que ainda não tiveram Existe, a maior causa, assim, normalmente acontece, a gente faz um diagnóstico mais em mulheres até que não tiveram filhos, mas você pode ter mulheres que já tiveram filhos, que engravidaram, mas que têm endometriose também. Então, a nuliparidade, ou seja, a mulher que não tem filhos, ela pode ter, mas não é pacto hormônico de então, nenhuma mulher está livre disso? Nenhuma mulher está livre. Pode acontecer com exatamente, qualquer uma. é que nem eu falei, até em mulheres que da pós-menopausa, ou seja, que já pararam de menstruar, não é comum você ter casos de endometriose. Mas o que acontece? Essa mulher pode ter tido uma endometriose de muitos anos, mas porque ela ficou silenciosa e ela foi evoluindo. Ela evoluiu até o ponto em acontecer casos que você tem afetado a parte intestinal, a parte vesical, por uma doença que ela foi ficando sem um diagnóstico, sem um tratamento adequado, e ela evoluiu de uma certa maneira. Mas, basicamente, é uma doença da mulher do período fértil. Do período fértil. Doutor, e é possível identificar a endometriose nessas consultas de rotina que a gente faz com o ginecologista, com os exames simples, ou é algo que realmente precisa ser mais buscado, doutor? Eu acho que assim, eu sempre digo uma coisa, você só acha o que você procura. Né? Então, assim, às vezes você tem que estar pensando, né, na doença, na endometriose, na consulta. Então, naturalmente, quando você vai examinar na entrevista com o paciente, quando você colhe alguns dados... Já consegue identificar. Você vai pensando nessa doença pela sintomatologia que ela tem, tá? É que eu coloquei, a sintomatologia é muito variável, tá? Então, às vezes, a pessoa tem uma dor intensa, você pensa muito em endometriose, e às vezes é uma endometriose leve, ou até não tem endometriose, mas é uma coisa para se pensar. Ou você tem uma sintomatologia muito pequena, mas que você vai ficar atento a alguns detalhes, e a partir daí você faz o diagnóstico. Então, o que vai nos orientar? A questão da anamnese, você vai ter que buscar nos dados, né, que a paciente vai nos informar,
de dores, de alguns outros fatores que vão nos orientar para pensar em endometriose. No exame físico, nós vamos encontrar em algumas situações alterações ao exame físico que nos fazem pensar em endometriose, tá? Então, claro, que depende do grau de endometriose, depende da localização da endometriose. Algumas localizações no exame físico, elas ficam mais difíceis para você fazer o diagnóstico no exame físico. Você vai ter que lançar a mão de alguns exames subsidiários, exames de imagem, para nos orientar e nos confirmar a doença, ou até fazer pensar, olha, no exame não tinha uma característica, mas vai nos fazer pensar que realmente sim, a doença esteja ali. Então, pode ser que algumas mulheres tenham passado muitos anos da sua vida com essa doença, doutor, para identificar depois? Exato, isso é bem comum. Isso é bem comum. E com o tempo presente em nós, mulheres, prejudica a nossa saúde, doutor? Chega num grau que a gente talvez não consiga mais se recuperar ou não? Claro, hoje você tem muitas alternativas de tratamento que a gente vai comentar, mas assim, o que é o grande problema da endometriose? Às vezes ela é silenciosa. Então a sintomatologia fica como, teve uma cólica menstrual. Então não é aquela doença que deu uma sintomatologia a ponto a mulher ficar incapacitada para o trabalho, ter que ficar em casa nos seus dias que está menstruada. Então, que você vai, realmente eu tenho que procurar ajuda. Às vezes fica, tem uma cólicazinha, tomou um analgésico e deixa. Passou. Mas a doença está ali. Porque o que é o grande problema? Então nós temos assim, acometimento da endometriose. O local mais comum que você tem endometriose, a gente chama de compartimento posterior, ou seja, fica atrás do útero, e numa região que a gente chama, ela fica atrás do útero e entre o intestino e o útero, que é a região do fundo de saco de Douglas, que é uma região anatômica, tá? Então é o mais comum, você tem em torno de 70% a 80% das vezes a endometriose está presente ali. 40% das vezes nós vamos achar endometriose na parte intestinal, sim, na parte do intestino das mulheres, tá? Existe um outro acometimento, que é a parte da bexiga também, na parte anterior, né? Que fica entre o útero e a bexiga, também é bem comum, tá? E depois tem outros sintomas, outros locais que podem acontecer na parte do intestino, da parte do apêndice, na parte do sexo, são regiões mais altas, né? Então, assim, o que acontece? Você tem uma lesão, uma endometriose, numa alça intestinal, se você não fizer nada, ela pode provocar, como já tem diagnóstico, já fez, de rupturas intestinais por uma doença não tratada de endometriose. Então, às vezes essa doença fica ali silenciosa, sem um tratamento, mas você vai ter um diagnóstico, uma patologia mais grave futuramente, tá? Sim. Existem lesões de bexiga, que ela comete bexiga, que também vai ter infiltração na parte de bexiga, a mulher tem dor, tem infecções e não tem um diagnóstico de uma causa. Nossa, então, doutor. Existem várias maneiras que ela vai se apresentar. Então, claro, existe aquela endometriose superficial, que ela não é endometriose profunda, que ela não é tão agressiva, ela vai dar mais dor, às vezes ela tem mais dor do que uma endometriose profunda, e ela não é tão agressiva, ela não vai trazer tantos problemas ao longo do tempo. A não ser, claro, por exemplo, infertilidade, uma endometriose superficial pode ser uma das causas de infertilidade, desculpe. Infertilidade, né? Isso. Ótimo. Doutor, então, dessa parte a gente entendeu e espero que todas as mulheres que estão com a gente agora fiquem mais atentas a essa questão, a essa doença, né? E procurem esclarecimentos com os seus médicos. É importante a gente alertar amigas que a gente conhece que sofrem talvez de alguma dor e não descobriram o que significa. Enfim, é um assunto importante que nós estamos tratando ao vivo aqui com você nessa noite de segunda-feira. Doutora, a gente já falou sobre a questão das dores, desses sintomas, dessa questão da endometriose ser silenciosa, mas existe tratamento para essa doença uma vez identificado, doutor? Como que funciona? Eu acho que assim, só para complementar um pouquinho a questão para nós chegarmos no tratamento, existe a questão do diagnóstico. Então, como eu coloquei, nós vamos lançar a mão de alguns exames para fazer um diagnóstico e a partir daí tomar algumas atitudes. Que são exames de imagem, né? Exames de imagem. Então, nós temos vamos lançar a mão. Existem a ultrassom com preparo intestinal, que não é uma ultrassom comum, você vai fazer um preparo intestinal para poder ter uma visualização melhor da endometriose. O ultrassom transvaginal habitual, normal, como a gente faz, você pode ver alguma lesão de endometriose, mas é mais difícil. Então, existe um ultrassom que é um ultrassom com preparo intestinal, que é um ultrassom um pouquinho diferente, tem que ter um preparo da parte intestinal para você poder visualizar melhor essas lesões que podem acontecer da endometriose, tá? Existe a ressonância magnética, que também, a ressonância magnética de pelve, que também é feito, tem um protocolo para endometriose, também que você vai fazer uma pesquisa de alguns focos de endometriose em alguns locais, tá? Basicamente seriam esses exames que você vai ver, tá? Aí existe a questão da videolaparoscopia, tá?
Então, como eu coloquei, se for uma endometriose superficial, pode não aparecer nem no ultrassom com preparo intestinal, nem na ressonância. Então, o fato de você ter um exame bem feito, adequadamente prepara, dentro daquilo que é o ideal fazer o exame, você pode ter um exame normal, mas a mulher tem endometriose. Porque você pode ter focos superficiais. Focos superficiais, para vocês terem uma noção do que seriam, é como pegar uma caneta e fazer vários pontos. Isso é endometriose. Ela forma vários pontinhos pequenos, tá? Endometriose profunda, que eu falei, ela tem uma invasão maior, ela forma nódulos, forma caroços, assim, tipo 1 centímetro, 2 centímetros, que eles invadem os tecidos profundos. Aí quando acomete intestino, bexiga, a parte... Como nós estávamos falando. Isso aí já é uma endometriose profunda. Então, na endometriose superficial, você vai ter um diagnóstico através da videolaparoscopia, tá? Antes de nós chegarmos ao tratamento, também existe a questão de que conduta você vai ter para depois tratar. Que existe um tratamento medicamentoso para endometriose. Ah, sim. Tá? Então, assim, o que a gente faz? Basicamente, segue exames de imagens para tentar nos orientar se existe uma pensar em endometriose profunda ou se é uma endometriose superficial. Por que isso? Por que é importante isso? Porque se eu pensar na cirurgia, se eu estou pensando num tratamento, uma endometriose superficial, o meu preparo para a cirurgia é se eu penso, se a mulher tem uma lesão como uma endometriose profunda, com invasão da parte intestinal, vesical, o preparo é outro. Tá? Por quê? Dependendo do tamanho da lesão que você vai ter, às vezes você consegue fazer uma ressecção desse tecido de endometriose sem ter que fazer ressecção de alça intestinal, de alguma porção do intestino. Tá? Se ela tiver uma invasão mais profunda, invadindo muscular, muitas vezes você tem que fazer uma ressecção de uma parte do intestino. Né? Ou tem que abrir a bexiga, fazer sutura. Então, existem várias maneiras. Então, preparo para a cirurgia é diferente. Então, é importante você ter um diagnóstico anterior. Preciso, né? Tá? Muito bem. Então, isso vai nos orientar para ter um diagnóstico. Então, o que você faz? Você parte, então, para esse diagnóstico. A partir daí, você faz o planejamento cirúrgico, que vai ser importante fazer, tá? Porque se a mulher tem endometriose, tem que saber como é que estão as trompas dela, se estão permeáveis, se não estão, se tem algum foco afetando. Então, muda todo o planejamento cirúrgico. E se for uma endometriose profunda, nós vamos ter que estar planejados para quê? Para fazer essas ressecções em alguns locais que já demandam um outro procedimento, uso de alguns materiais para poder fazer a ressecção. Então, o planejamento muda muito, tá? Para num segundo momento depois se avaliar a questão do tratamento medicamentoso. Daí, tá? Então, doutora, a cirurgia faz parte? Sim, faz parte do tratamento. Hoje, assim, está muito ligada, porque o que você sabe, assim, depois eu posso abordar alguma coisa, alguns medicamentos que existem, tipo chip, que é gestrinona, que se usa em alguns casos. É um hormônio bom, né, que ajuda. Isso. Que tu pode utilizar para tratar endometriose. E pensando em alguns casos que você não tem uma sintomatologia tão intensa para tratar, ela tem uma resposta muito boa. A grande dúvida é se você tem uma endometriose profunda, o quanto ela vai reduzir esse foco. Né? Então, às vezes, numa endometriose profunda, tu opta por fazer cirurgia e depois tratar. Né? Primeiro a cirurgia. Exatamente. Tá? Primeiro tira a lesão para depois tratar. Para depois tratar. E se for pensar numa endometriose superficial, você pode pensar em tratar, ver como é que vai a sintomatologia e sem pensar em caso cirúrgico. Porque a tendência é que ela avance, doutor? Para outras partes do... Não, ela fica limitada, como eu falei, o intestino, bexiga, parte bexiga, ureter pode afetar também, né? Mas compromete. Então, vai tendo comprometimento de outros órgãos também. Tá? E essa doença tem alguma ligação com o câncer, doutor? Não. Ela não vai ter uma predisposição a ter endometriose, vai ter mais risco para câncer, não. É que ela é uma doença agressiva a ponto de ela causar limitações, né? Sim, então, como a infertilidade. Como a infertilidade ou questões assim da parte urinária, de infecções, né? Ou alguma obstrução de alguma ureter, tendo danificação da parte de função renal, ou a parte intestinal, comprometendo a parte intestinal e tendo que fazer ressecções, né? Então, ela é mais nesse sentido, da agressividade da doença em si, né? Mas não que ela seja uma doença que possa virar uma coisa mais grave no sentido maligno. Isso não. Muito bem. Doutor, então, essa questão da esterilidade, da infertilidade é que assusta muito as mulheres, né? Acreditamos aí que grande parte da população de mulheres tem o anseio de ter filhos. A partir do momento que ela se depara com o problema endometriose, é a preocupação que vem a infertilidade, creio, né? Acredito que seja. Mas nem todas
chegam a esse ponto, né? Você falava que em torno de 30% a 50%, doutor. Fazendo a cirurgia, tratando, ainda é possível ter filhos? É possível que a mulher tente isso? Existem tratamentos para isso, doutor? Sim, exatamente. A grande maioria dos casos que você tem uma endometriose, você faz um diagnóstico, né? Opta normalmente por fazer a videolaparoscopia, faz a ressecção desses focos de endometriose e posteriormente, normalmente faz uso de alguma medicação também para tratar, né? Aí você se for uma endometriose muito leve, às vezes tu opta por já engravidar, tentar induzir a ovulação para a mulher tentar engravidar logo, que também já tem um resultado bom. Dependendo do grau da endometriose, você faz o procedimento videolaparoscópico e no segundo momento faz o tratamento clínico, né? Que daí tem uso do que? Tem medicações via oral, tem medicações injetáveis, tá? E hoje também nós temos disponível o chip, que é a gestrinona, que faz o implante, normalmente faz na parte posterior da nádega, né? E usa por um período isso, e depois retira isso e a mulher tenta engravidar. Aí normalmente tem um resultado bom quanto a isso, tá? Então, claro, nada é 100%, nada tem um resultado, né? Mas assim, o resultado normalmente é muito bom. Então, um grande número de mulheres, mesmo com endometriose, tratadas adequadamente, elas conseguem engravidar. Então, alguns casos em que não consegue, bom, aí em alguns casos opta por fazer fertilização in vitro, né? Que também é uma alternativa, tá? Assim, e tem casos, doutor, em que a mulher precisa tirar todo o aparelho reprodutivo, o útero, por conta da doença? Existem casos mais extremos em que, assim, que há um comprometimento muito grande dos órgãos, né? Aí vem, alguns casos tem comprometimento ovário, de útero, né? Então tem lesões muito graves em que acaba se optando pela remoção dos órgãos internos que a mulher tem, dos órgãos reprodutores femininos, né? Que seria a parte do útero, a questão do ovário, né? E algumas vezes você resseca toda a parte do peritônio, onde tem um comprometimento da endometriose. Então, você tem que ressecar alguma coisa da parede vesical também, tá? Então, com isso, você faz um tratamento. Mas são cirurgias que, em algumas situações, tu opta por um tratamento cirúrgico para fazer essa ressecção. Nós temos uma pergunta, doutor, da Pamela Bernardi. Ela pediu para explicarmos sobre o DIU. O DIU, a utilização do DIU, tem alguma relação com a endometriose, doutor? A gente não tem mais informações sobre a pergunta da Pamela. Se talvez a Pamela quiser especificar um pouquinho mais, fique à vontade, Pamela. Mas é possível usar? Como é que é isso, doutor? Tem alguma relação? Existem basicamente dois tipos de DIU. Tem o DIU de cobre, que é um DIU que você vai ter um fluxo menstrual maior, tá? E existe o Mirena, que é um DIU que ele tem um filamento dele, em vez de ser de cobre, é um filamento que tem progesterona, tá? O que ele provoca? Ele provoca uma atrofia do endométrio e a mulher ou menstrua muito pouco, e em alguns casos até não menstrua, tá? Nos casos leves de endometriose, se atribui para melhorar essa questão até da mulher não menstruar, e algumas vezes se opta até por usar o Mirena. Que ele tem ele vai te induzir um período de amenorreia, quer dizer, ou não menstruar muito pouco. O DIU de cobre para mulheres que têm endometriose não é o mais indicado, tá? Ele tende a aumentar muito o fluxo, e aí vem a questão que ele pode aumentar um pouquinho a questão das infecções pélvicas, né? E pode ter, como ele aumenta muito o fluxo, pode ter mais menstruação retrógrada. Então, teoricamente, se optar por fazer uso de DIU, uma mulher que tem endometriose, normalmente se utiliza o Mirena. Tá? Muito bem. Que é o mais adequado para utilizar. Então, ele pode ser utilizado. Não é que ele vai piorar a endometriose, não. Sim. Não, mas aí o DIU de cobre tem um potencial para fluxo aumentar, então não seria o mais indicado. Então, se utilizaria o Mirena nesses casos. Tá? Temos mais uma pergunta da Roseli. Ela gostaria de saber quais exames, a gente acabou de falar aqui, exames de imagem, né, doutor? Exames de imagem, basicamente, sim, tu vai começar, claro, depende da sintomatologia, depende do exame físico, mas basicamente vai começar por um ultrassom, tá? Ultrassom transvaginal normal pode não mostrar, mas depende se faz um ultrassom com preparo intestinal. E em alguns casos a ressonância também nos dá um bom diagnóstico, tá? Então, muito bem. Basicamente exames de imagens, tá? Existe um marcador que é o CA125, que é um exame de sangue, que ele pode levar em alterações ovarianas, e na endometriose também ele pode estar elevado, mas assim, não é específico para endometriose. Então, assim, a gente utiliza ele em algumas situações até para ter um subsídio a mais, mas não que ele seja somente vai alterar na endometriose. Muito bem, esse é o nosso doutor Gilberto Dalmor, ao vivo aqui com a gente. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do tratamento, doutor. A gente até pesquisou essa informação, nós temos uma colega que passou por essa doença, a Paola, enfrentou, fez cirurgia, né?
hoje ela tem essa questão de não ter a possibilidade de engravidar, né, ter filhos, mas ela nos explicou muitas coisas sobre a doença e nos alertou em relação a cuidarmos mais da nossa saúde. Mas existe nos Estados Unidos, especialmente, né, doutor, essa utilização desse hormônio bom, né, que ela comentou conosco, que o doutor vai nos informar também. É um tratamento mais caro, né, doutor? Sim. Mais, né, menos acessível, porém ele é um tratamento que ajuda as mulheres. Explica mais pra gente sobre esse hormônio que tem um nome de... Gestrinona. Gestrinona, isso. Exatamente, assim, a gestrinona, ela é um implante, né, você coloca, é muito conhecido como chip, tá? Esse chip que é um implante que você faz, existem vários medicamentos que tem esse chip. Existe a gestrinona, existem outros medicamentos, testosterona, estrogênio, mas assim, para endometriose o que se utiliza é a gestrinona. Ela tem um resultado muito bom, tá? Você faz implante, tá? Tem que mandar preparar, aí depende do peso da paciente, você utiliza de acordo com o peso, um determinado chip para fazer o implante, tá? Na verdade, os chips são pequenos bastõezinhos de silicone, tá? Ficou conhecido no Brasil como chip, mas são pequenos bastões de silicone que você faz implante, existe uma técnica para poder utilizar, e você manda formular, você manda preparar isso, mas esse é um laboratório que produz isso somente, tá? Então você faz isso, faz esse implante, então na endometriose ele tem um resultado muito bom, tá? Existem até relatos que eu comentei com você anteriormente. A questão de, bom, vou começar com tratamento, vou começar com vídeo, vou tratar, o que eu vou fazer? Existem alguns casos em que existia até um diagnóstico já bem firmado de endometriose, com focos maiores, tudo, e que se o paciente optou por não fazer cirurgia. Optou por não, eu quero aguardar, não era o desejo de fertilidade, então a questão era resolver a questão da dor, tirar a dor, né? Tirar a dor, desconforto. Tá? Então, você optou por fazer o tratamento com a gestrinona, tá? E o resultado é muito bom. Tá? Doutor, então, bom. Algumas vezes tem um resultado assim, muito bom. Normalmente tu coloca o implante, o C-chip, ele fica por 1 ano. Depois do ano, tu avalia a questão de retirar e colocar mais ou não. Aí depende muito como é que está a sintomatologia. E ele mesmo vai liberando para a mulher? Ele tem uma liberação gradual. Ele tem uma porosidade nele, ele vai liberando gradualmente. Todo dia ele vai tendo aquela liberação. É como se você fosse tomar a medicação todo dia. Que então, bacana, ele vai tendo essa liberação. Né? E depois de um período, né, ele perde a função dele. Muito tá? bem. Mas ele funciona muito bem. Hoje, assim, ele tem mulheres que vêm de todas as partes do mundo para colocar no Brasil, porque na verdade é uma produção que tem no Brasil, a doutora Isilmar Coutinho. É uma produção brasileira. Muito bem, doutor. Existe um laboratório, então só existe esse medicamento, assim, para você ter acesso a ele, esses são alguns profissionais que conseguem ter esse acesso, tá? Existe um protocolo bem rígido para conseguir. Mas ele funciona muito bem. Então, claro, o grande inconveniente que eu vejo dele hoje é o custo. Né? Então, o custo. Realmente, assim, ele não é acessível a muitas mulheres, porque realmente o custo dele não é... A gente sabe da realidade dele. Mas é bom pessoas, a gente saber que existe, né? Existe. Porque então, é uma esperança. Exato. Se aliviar a dor e ajudar, doutor, com certeza muitas mulheres se esforçam para conseguir, isso, né? eu te diria que assim, ele não só alivia a dor, ele melhora a doença. Então, assim, dá para dizer que, assim, em alguns casos, você pode ter uma doença que vai ter uma remissão ao longo do tempo. E isso é muito importante, você está tratando a doença, não está só... Então, você só vai tratar alivia a dor, é uma situação. Mas quando você trata a dor e tem uma remissão da doença, é muito melhor. Olha, temos um comentário aqui da Charlene Long. Tive endometriose na gestação, depois comprometeu os ovários e hoje tive comprometimento total retal direto. Tem chances de ir a outros órgãos, doutor? Certamente, se ela já tem um comprometimento de todos esses órgãos, aí vai ter invasão de outros, certamente, porque a doença ela vai sendo progressiva. Tá? Ela comentou de novo aqui, doutor, e disse que ela já tirou esses órgãos. Não, exatamente. Então, assim, se ela tirou, deve ter feito a ressecção cirúrgica, tratado posteriormente, aí vai fazer o controle. Normalmente, tu consegue ter um controle bom. Agora, aquilo que eu comentei anteriormente, endometriose, a gente sempre fala assim, tudo é possível. Então, mesmo tendo feito uma cirurgia adequada, feito a ressecção de todos esses focos, retirar todos os focos, não está tratado muitas vezes posteriormente também com o uso de algumas medicações também. Eu não sei a idade dela, mas ela, nesse caso, tem uma coisa interessante. Ela parece bem novinha, doutor. Seria interessante ela pensar na gestrinona. Tá? Gestrinona, pensar nessa questão, no chip, porque assim, porque se ela teve todo esse comprometimento, assim, é que nem eu falei, uma medicação que a gente sabe que tem um resultado muito bom, a gestrinona. Então,
É importante, acho que investir nisso, né? É verdade. Temos, doutor, outros comentários também. Se já foi congelado ou cauterizado um câncer no início, ele pode voltar? São outros temas que a gente vai abordar com vocês em outros momentos. Mas encerrando esse nosso assunto endometriose, doutor, então ela é uma doença que a gente espera muitas coisas, né? Dá para se falar em cura? Sim, tem mulheres que falam que tiveram uma endometriose, se foi tratado e foi curado. Não voltou, não recidivou, tá? Porque, é que eu falei, tem vezes que você faz, a grande maioria, tu trata, faz o procedimento, faz a videolaparoscopia, tá? Retira os focos, faz o tratamento depois e a paciente nunca mais tem endometriose. Existe um percentual grande disso. Existem aqueles casos mais agressivos, em que tem uma endometriose mais profunda, que você resseca, faz ressecção e pode voltar. Tá? Então, mas existem mulheres que tratam e ficam completamente curadas. Então, ela tem cura? Sim, é uma doença que tem cura. É que sempre, quando você comenta os casos piores, né? Sim. Que é aquela doença que é recidiva. Então, tem mulheres que realmente, sim, tu trata, tem no ovário, mas a mulher tem um desejo de fertilidade. Então, você vai lá, retira os focos, retira aquela parte do ovário que está comprometida e preserva o ovário. Com que ela gravide. E tenta que ela engravide. Daqui a um pouco, às vezes, um tempo, ela tem endometriose de novo. Sim. É a mesma coisa, uma lesão que também, às vezes, recidiva em intestino. Então, são locais que às vezes você retira toda a lesão, mas ela pode formar novamente uma outra lesão. Então, mas nesses casos, sim, ela tem um índice de você tratar a doença e eliminar, ele é grande. Temos mais uma pergunta, doutora, aí a gente encerra. É da Joyce Appel. Tenho endometriose profunda com comprometimento de reto sigmoide. Uso progesterona contínua. Sinto muita dor embaixo das costelas ao lado direito. Doutor, pode ser por causa da minha doença, da endometriose? Certamente pode ser, tá? Assim, ó, Joyce, a endometriose, a progesterona contínua só não é o melhor tratamento para endometriose. Olha tá? só, então, assim, Joyce. Eu acho que você deveria procurar um outro tratamento que pode te resolver melhores para ti, tá? Existem opções de tratamento muito melhores que é a endometriose, que é a progesterona, desculpa. Tá? Claro que a progesterona é um medicamento barato, tá? Então, aí nós vamos cair numa parte que é um pouquinho difícil até para comentar, porque, que é a assim, acessibilidade. que é a acessibilidade. Então, realmente, né? Mas assim, ó, mesmo com um custo não tão alto, existem medicações melhores do que a progesterona. Então, eu acho que teria que ver uma outra opção de tratamento que daria um resultado muito melhor para ti. Joyce, então fica a dica do Dr. Gilberto Dalmor especialmente para você. Acho que agora é o momento de você cuidar melhor dessa questão, né? Talvez irá lhe auxiliar, é importante cuidar. Doutor, então, o que você diria para nós? Nós temos aí mais de 50 pessoas conectadas ao mesmo tempo com a gente. É novamente uma transmissão que vai bater os nossos recordes aqui na Unimed. Semana passada foi maravilhoso também, recebemos o Dr. César Merlo, falamos sobre obesidade, ele citou você inclusive. Hoje nós estamos aqui falando com o Dr. Gilberto Dalmor sobre endometriose, lembrando que mês de março é considerado mês de março amarelo por causa da doença, então é importante a gente lembrar disso. Mas, doutor, então nós, assim, no nosso dia a dia, como que é importante, só para a gente concluir, ficar ligado à doença? Vamos só repetir os sintomas que podem ser a causa da endometriose e o que nós devemos fazer para buscar uma ajuda. Os principais sintomas são o quê? Dor pélvica. A dor que a mulher sente é que ela exacerba, ela aumenta no período da menstruação, né? O que antecede esse período pré-menstrual, tá? O desconforto abdominal. Você pode ter desconforto da parte intestinal também, ou seja, dor, a evacuação no período da menstruação e algumas vezes com sangramento via retal, via intestinal, né? Dor da parte urinária, né? Você às vezes tem um desconforto, uma lisura ou até um sangramento da parte urinária, tá? E outro sintoma comum, a dor para ter relações, né? Independente às vezes da posição, mas tem uma dor ao coito, dor ao ato sexual, é uma dor que tem que ser pensada em endometriose também. E mulheres inférteis, né? Mulheres que estão tentando engravidar e não estão conseguindo engravidar, tem que ser pensada em endometriose. Então, os principais sintomas são esses, tá? Existem outros sintomas que até existem casos em que há um comprometimento até do nervo ciático. Tá? Que você tem um comprometimento dessa forma, mas são sintomas menos comuns, mas basicamente a mulher que tem uma dor pélvica, né? Que exacerba no período menstrual, né? Que tem uma dor que faz uma compressão, sente uma pressão da região anal, tem dor ao ato sexual, ou está infértil, nós temos que pensar em endometriose. Então o que ela tem que procurar? Auxílio, procurar marcar
uma consulta com algum colega que vai fazer uma investigação. E esses exames que vão ser solicitados vão depender muito da sintomatologia, do que ele vai achar. Então, vai lançar mão de alguns exames para poder ter um diagnóstico mais correto e, em algumas situações, vai precisar até de uma videolaparoscopia, mas primeiro tem que ter um diagnóstico para depois se pensar nisso. Doutor, está aberto essas mulheres todas cheias de dúvidas aqui que participaram, sim, em caso delas precisarem de você? Sim, pode ser, sem problema. A gente sabe da agenda do Dr. Gilberto Dalmura, mas é só ligar, agendar, que com o tempo ele, né, e conforme a demanda, ele vai atender as nossas mulheres em relação à endometriose. Doutor, obrigada e parabéns por esse trabalho que a gente agradece por ter em Concórdia, viu? Muito obrigada por tudo que você faz por nós, mulheres. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, boa noite, doutora. A gente libera você agora e agradece a todos que estão conectados. Um beijo a todas as mulheres que estão participando com a gente. Mais de 60 mulheres conectadas comigo agora. Boa noite a vocês, especial. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Pessoal, obrigada pela participação em relação a esse assunto tão importante que foi a endometriose. Para você, o vídeo vai ficar disponível depois. Você pode comentar, interagir, que o doutor vai nos ajudar a responder. E você pode marcar pessoas ainda em relação a esse tema tão importante para a saúde das mulheres. Desejo a vocês uma excelente semana, tudo de bom. A Unimed Concórdia ama vocês, mulheres, e deseja que a saúde de vocês seja cada vez melhor. Unimed para você, encerrando agora, nós voltamos ao vivo na próxima segunda às 8 da noite. Boa noite, boa noite.